Olá, olá. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo na live Mentes Criminosas. Vamos esperando as pessoas chegarem. Boa tarde, boa tarde. Nossa live Mentes Criminosas, que, como falei, havia sido marcada para as 4 horas. A psicanalista Samira, ela não, por motivos pessoais, né? Ela teve um contratempo, infelizmente ela não vai poder estar aqui conosco, mas para que eu venha entregar esse conteúdo para vocês, né? De forma aí que não venhamos a perder, né, essa live. Eu acho que é uma forma de nós construirmos pensamentos, raciocínios em decorrência de estudo que a gente já tem feito. Eu sou advogada, sou psicanalista também, então com a labuta diária a gente observa, né, e tantas situações que permeiam a nossa vida e que são cercados de pessoas que, né, têm esses transtornos aí de personalidade antissocial, né? Porque se nós colocarmos os transtornos de ansiedade, os transtornos de personalidade, eles são múltiplos, mas quando nós focamos no DSM-10, no DSM-5, no CID-10, nós observamos que há sim o quê? Que há transtornos antissociais que são denominados por psicopatias, sociopatias. De qualquer forma, vamos iniciar. Essa live vai ficar salva para você que está vendo agora. Agradeço aí a nossa audiência, e aqueles que vão ver depois. É importante que a gente já inicie, de forma que eu vou responder algumas perguntas no meu direct. Eu perguntei o que vocês querem saber sobre mentes criminosas. E lógico, mentes criminosas, vamos partir do princípio que nós estamos falando, obviamente, de psicopatas, né? E psicopatas, como muitos devem saber, não são pessoas que saem atirando, não são pessoas que são facilmente de serem identificadas. Então, essa é a primeira pergunta, né? Qual a característica do psicopata? Então, a primeira característica do psicopata é o poder, é a dissimulação, é a falta de empatia com o próximo, né? Ele tem impulsos desenfreados, mas ao mesmo tempo ele é um dissimulador, de modo que ele se coloca em uma condição de obtenção de poder, ao passo que até ele pode dissimular sentimentos de angústia, de dor,
não porque ele realmente sinta, não, mas sim porque ele aprendeu com as pessoas que estão ao redor dele. Observando que o psicopata, ele sempre quer tirar um proveito da situação, né? Nós não podemos, nesse momento nós estamos falando de ciência, né? A psicologia ali aliada à criminologia, à psiquiatria forense, elas coadunam em uma visão de que essa pessoa, apesar destes transtornos, ela é uma pessoa que tem consciência do que ela faz. Ela faz premeditadamente aquilo para obter uma vantagem, para obter uma situação que leve-o a ter poder. Então, é importante nós entendermos que quando nós falamos de psicopata, nós estamos falando de pessoas que podem estar ao nosso redor, né? O psicopata geralmente são pessoas que eles têm esse traquejo social, né? E essas características que foi deixada lá no direct a pergunta, quais as características do psicopata? Como que eu posso saber quem é o psicopata? Né? Obviamente, essas características que foram ditas como a dissimulação, a falta de empatia, os impulsos desenfreados e a ganância pelo poder, pela obtenção de poder a qualquer custo, faz com que nós venhamos a colocar o psicopata como uma pessoa que ele está ali ocupando cargos, né, de cargos altos, ocupando cargos de poder, porque a ânsia dele é promover através das suas condutas, ainda que dissimuladas, a obtenção de poder, né? E logo nós podemos observar que não tem uma diferenciação, como foi perguntado, se tem uma distinção de psicopatas e de sociopatas. Não. Nós temos pessoas assim muito gabaritadas que falam a esse respeito. Guido Palomba, que é um psiquiatra forense, que ele fala de forma bem determinante que os sociopatas e os psicopatas, eles só têm uma diferença de nomenclatura, mas eles fazem parte do mesmo contexto, de forma que os dois, eles têm essa mesma finalidade do poder a qualquer custo e de um envolvimento que traz para os que estão à volta dele a sensação de que ele é uma pessoa maravilhosa, de que ele é uma pessoa que ele cabe em qualquer lugar, mas ele cabe a partir do momento que você promove a ele os interesses que ele quer. Entendeu? É importante nós observarmos neste contexto de que nós estamos atrelados o CID-10, né? E também aos manuais, né? Ao DSM-4, DSM-5, que não usa essa nomenclatura de psicopata, de sociopata. Não, eles não usam. Eles usam a nomenclatura de transtornos antissociais, né? É importante que nós entendamos isso. E eu, como advogado, como psicanalista, a gente tem esse olhar apurado no cotidiano. Então, se há um transtorno, esse transtorno nomeado pelos manuais de saúde, pelo CID-10, se chama transtorno de personalidade antissocial. Por isso, Guido Palomba, que é um criminólogo forense, que é muito balizado nessa área e respeitado na área da criminologia, ele observa que não há uma distinção entre psicopatas e sociopatas. Há mesmo a distinção no que se refere somente à nomenclatura, mas em si eles são pessoas que têm contextos sociais ali envolvidos para que se crie, haja vista que algumas correntes da área da psicologia
ainda contesta, fala que há sim essa distinção, levando em consideração fatores biológicos, sociais, mas em suma, eles têm o mesmo objetivo. São pessoas que se moldam de modo a obter vantagem em algo. Então, a partir do momento que você serve de interesse para esse trampolim social dele ou de qualquer outra forma que ele entenda ser produtivo, ele te usa e te descarta, né? E outro tema, outra vertente que é muito importante nós observarmos, que muito se fala e na nossa legislação ela é ainda bem escassa e silente em alguns pontos, diz respeito se os psicopatas, eles são loucos. Não, eles não são loucos. Haja vista que eles estão naquele limiar entre a normalidade e a anormalidade. Então, ele está nessa zona fronteiriça, de modo que o próprio entendimento jurisprudencial, ele varia a respeito disso, como imputáveis e semi-imputáveis. O que é isso, doutora Larissa? Imputáveis, aquelas pessoas que são, sim, sujeitas à aplicação da lei penal. Não que os inimputáveis não sejam, né? De forma que nós estamos aqui ligados, estamos aqui interligados no contexto psicológico, né, de responsabilidade, né? Então, eles têm uma responsabilidade criminal a respeito do que eles fazem, porque eles não têm uma distorção da realidade como o louco. O louco tem essa distorção da realidade. Como muitos estudiosos a respeito da criminologia, eles colocam o louco como uma pessoa que ela vive à margem, né, da zona fronteiriça. Então, eles imaginam e vivem aquela imaginação, né? Já os psicopatas, não. Os psicopatas, eles não vivem nessa imaginação. Eles têm a noção do ilícito, eles estão, sim, visualizando aquele ilícito, mas pela conveniência, pela vontade, eles cometem aquele ilícito, entendeu? Conscientes do ilícito, né? É importante a gente observar que eles são conscientes deste ilícito. Então, não há ali uma inimputabilidade. Eles são, sim, imputáveis, né? Sujeitos ao regramento penal, ok? Porque eles não são pessoas que têm problemas mentais, eles são portadores de transtornos mentais, né? De modo que não o incapacita, né, mentalmente nem civilmente para realizar os atos normais da vida, nem tampouco os coloca à margem do entendimento do que eles estão praticando. Eles são conscientes, isso é patente. Outra pergunta também que me fizeram a respeito dessa situação é que os psicopatas, eles têm uma dinâmica, né? Os psicopatas, quando nós colocamos os psicopatas, nós já os atrelamos a serial killer. Não, gente, calma. Psicopata é psicopata, né? O psicopata, ele pode estar ao seu lado, né? O psicopata, ele tem realmente pré-determinados as suas ações para conseguir um êxito. Outra pergunta que eu vou ver aqui, que me fizeram, que eu achei muito interessante, é que eles me perguntaram, alguém me perguntou, como você observa a psicopatia na dinâmica do crime? Achei isso muito interessante, essa pergunta. Veja bem, quando nós falamos de dinâmica do crime, aí muitos criminólogos, né, que estão no mercado, que fazem várias obras literárias, como um psicólogo forense, que é o Leonardo Farias Cunha,
muito bom. Tem um livro, Os Pesquisadores de Mindhunter, que também fala desses percursos do crime. Há que se observar 3 fundamentais pilares para essa dinâmica do crime, que é a motivação, né? Aí nós já saímos de uma esfera não só social e psicológica, e nós entramos agora na prática, né, do crime, que realmente essas pessoas elas se dispõem a fazer. Por quê? O psicopata, na dinâmica do crime, como observado anteriormente, nós temos 3 pilares, que é a motivação, que é a conduta do agente e que é o perfil. Então, por que a motivação? A motivação dele, por vezes, é interna, né? É uma motivação que não há um cunho social. Como assim, doutora Larissa? Veja bem, vou te dar um exemplo. Um pai de família que está desempregado, que não tem o que comer na casa deles. Ele vai e está sem oportunidade de emprego e ele vai e rouba. É uma conduta penável? Óbvio. É uma conduta ilegal, ilegítima, imoral? Sim. Mas tem o quê? Tem a motivação, a fome dos filhos. Me entende? Ainda que isso não justifique, mas há essa motivação. Agora, para o psicopata, ele não precisa dessa motivação. O simples fato de poder desenvolver aquela situação em prol da sua vontade, é o seu poder de realizar-se fazendo aquele crime, fazendo aquele ilícito, já é o bastante, né? Então essa conduta é uma conduta reprovável, é uma conduta que não é digna ali de uma pessoa que tem um senso moral, um senso crítico, que para o psicopata não paira, eles não têm senso moral, não têm senso crítico. O psicopata, ele pode sim dissimular, né, que eles são ótimos nisso. Ele pode dissimular uma tristeza, uma alegria, mas o prazer até do psicopata, quando ele está fazendo e desenvolvendo os mecanismos para operacionar o crime, é o que? A dor, é o sofrimento. Tanto é que estudos demonstram que quando há um desenvolvimento a respeito das técnicas, até inclusive de como matar, de como fazer o modo operante do crime, o psicopata, se ele observar que a vítima, num caso, vamos colocar, de um estupro, de um crime sexual, e se ele observar que essa vítima por um segundo está gostando, o que acontece? O psicopata para, porque o objetivo dele é promover uma satisfação própria, não que a pessoa que esteja sendo vítima daquele crime esteja também sendo de alguma forma satisfeita. Entendeu? Então, a dinâmica do crime na psicopatia, ela é movida pela motivação, que nós já falamos, pela conduta do agente, que é uma conduta, por vezes, que é ilícita, é imoral, que é sem valores sociais, de forma o quê? De forma que ele se coloca, ele se impõe à sociedade com máscaras sociais, né? Todo ser humano tem uma máscara social, mas a máscara social do psicopata é uma máscara que, por vezes, atende aos benefícios que ele pretende ter, né? Em decorrência da dor, do sofrimento da pessoa que ele não tá nem aí. E o terceiro item desse modus operandi da dinâmica do crime é o perfil. Por quê?
o perfil, seja o perfil do agente, seja o perfil de como se comporta mediante os aparatos legais, porque por muitas das vezes esse senso crítico de não poder que nós temos, não vou cometer, ainda que o pai de família, né, como eu dei o exemplo agora há pouco, que ele não tá desempregado, não tem ali dinheiro para prover o seu lar, ele em um ato de desespero, ele vai e furta. O quê? O motivo ocorreu, óbvio, é uma situação ilícita, sim, mas o motivo foi baseado em quê? Em uma escassez, em uma situação de dor, não justificável, mas teve um motivo basilar, né? No que diz respeito à ordem ali do psicopata, não. Ele não precisa desse motivo. O simples fato de promoção do seu ego, da sua expansão de poder dizer o quanto é poderoso, já basta, né? Então eu acho que isso é importante a gente entender que, óbvio, todos essas nomenclaturas de sociopata, de psicopata, só tem se laudado, né, por profissionais da medicina, um psiquiatra, o psicólogo forense, que ele ali aferindo, muitos psicólogos, inclusive, usam a escala de Hess, que é uma escala baseada no DSM 4, 5, que nós já estamos, e no CID-10, né? Que ali ele faz a escala dos transtornos antissociais, né? Porque, como eu já havia falado para vocês, não há, obviamente, ali nesses manuais a nomenclatura de psicopata e sociopata. Isso foi uma nomenclatura trazida para nós, enquanto sociedade, para um maior entendimento quanto a isso. Mas a seguir, mais uma pergunta, que eu acho essa pergunta assim que foi muito, muito determinante até para que nós venhamos a entender que nós podemos ser, sim, pessoas que estamos sendo, por vezes, vítimas de pessoas com transtornos, né, de personalidade. Como eu já falei, o transtorno de personalidade é bem amplo, ok, pessoal? Então, nós não temos aqui como direcionar, né? Nessa live, nós estamos apenas falando do psicopata, nós estamos falando ali de igual modo do sociopata, que como um criminólogo, Guido Palomba, que é referência na criminologia no Brasil, ele aponta que não há diferença, que que ambos fazem parte do mesmo contexto e têm as mesmas características. Portanto, portanto, o sociopata e o psicótico, eles são têm a mesma raiz, né? E outro caso que me chegou, né, para falar, será a respeito do caso Lázaro, né? Esse caso, assim, que realmente comoveu o nosso país, um caso que causou em muitas pessoas ali aonde ele estava, né, medos, aflições, e nós, enquanto sociedade, que ficamos, né, estarrecidos de como um ser humano pode fazer tantas maldades. E nisso eu fui procurar a história dele enquanto na vida criminosa dele, né? Infelizmente, que começou desde cedo. Isso é tão fundamental para nós entendermos os períodos a qual ele vinha desenvolvendo e articulando as suas técnicas, porque desde 2007 ele já iniciou na criminalidade. Então, nós estamos falando aí, se formos culminar as penas dele, mais de 300 anos. Olha que situação! Mais de 300 anos em decorrência
se formos ali mensurar, fazer um dimensionamento das penas, né, mais de 300 anos, porque ele fez assassinatos em séries, mais de 4 roubos, estupros, assassinatos, chacinas. E em 2007 começa essa história criminosa, né, desse Lázaro. Então, mais adiante a gente vai poder aferir se ele está em qual enquadramento, se ele é um serial killer, se ele é um spree killer, né? De modo que o seu modus operandi, a sua conduta durante esses anos, né? Porque, ó, em 2007, ele foi preso após cometer um duplo homicídio de 2 trabalhadores rurais. Aí você vai observando que em 2009 ele foi preso, né? Então, você vê esse lapso temporal de 2007 e 2009. Então, ali, dentro desse contexto, nós já estamos falando de uma pessoa que tem continuidade e assiduidade no seu crime. E o que a gente observa é que ele não tem ponto de resfriamento mental. Por quê? Porque a partir do momento que você desenvolve o crime, como é o caso do serial killer, que ele vai, no primeiro momento ele mata todas as pessoas e observe, porque nós lá na frente vamos fazer essa diferenciação de forma a você entender a dinâmica que o psicólogo Leonardo Farias falou, e eu achei excelente o estudo dele sobre a situação não só do Lázaro, mas outros trabalhos que ele tem, e ele observou de forma pormenorizada que a dinâmica do crime, né, realizado por Lázaro, ele tinha uma continuidade, e essa continuidade não era dependente de pessoas, sendo pessoas de um formato, pessoas de outro, como o serial killer, porque o serial killer, ele vai em busca de determinados alvos. O spree killer, ele não tem essa dinamicidade, ele quer executar, ele não planeja, e ele não tem resfriamento o quê? Mental, para que as suas emoções baixem. Geralmente, ele comete vários crimes, o que diferencia do serial killer, que geralmente ele faz eventos determinados, somente ele articula. Já o spree killer, ele age, ele movimenta os partícipes para que ele obtenha um sucesso, entendeu? De modo que ele venha, sim, poder manipular a situação. Então, vamos lá. Vamos continuar. Para você entender o quanto é importante, nesse momento, esse estudo não só sociológico, da área da psicologia, da área realmente das ciências criminais, que elas se abraçam, de modo a gente entender que, diante de uma dinâmica de um crime, há sim psicopatologias envolvidas. Lógico, gente, nós estamos falando aqui de uma pessoa que ela não tinha em nenhum momento, ela tinha uma distorção do que estava fazendo. Não, ela sabia, ele tinha noção do seu ilícito, ele sabia sim que a conduta a qual ele estava fazendo era passível sim de ser incriminada, e que o que ele estava fazendo era reprovável socialmente. Contudo, para ele em nenhum momento isso valeu, entendeu? Porque você vai ver aqui, olha, em 2009, 2007 inicia-se a sua vida criminosa, né? Então, ele foi preso em 2007, ele fugiu da cadeia e novamente em 2007, isso, em 2009 ele é preso novamente. Então, por suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de armas. Aí você
O que que você faz? Mais adiante você vê aqui, ó, que em 2013, essa fonte eu peguei no G1, tá, pessoal? Só para vocês verem essa cronologia e nós ali batermos um papo e entendermos essa dinâmica de forma o quê? Coerente, de forma responsável, né? Porque nós estamos tratando aqui de um criminoso em série, né? Um facínora, né? Então, em 2013, aqui, teve um laudo psicológico feito na penitenciária de Papuda que o descreveu como um psicopata imprevisível. Aí eu te pergunto, o psicopata, ele de forma determinante, ele procura o quê? Desenvolver e potencializar as situações para o quê? Para que ele venha se prevalecer de alguma forma. Mas a imprevisibilidade é o que torna aí um ponto de interrogação para nós o caracterizarmos como um spree killer e não como um serial killer. Entendeu? Vamos seguindo. Então, nesse laudo que foi feito em 2013 sobre o Lázaro, falava que ele tinha um comportamento agressivo, impulsivo e que ele havia uma instabilidade emocional e a falta de equilíbrio, né? E diante deste laudo, em 2014, ainda ele estava, né, na penitenciária no complexo de Papuda. Ele chegou o momento dele pedir a progressão de regime, né, para que ele fosse para o regime semiaberto. Contudo, ele não obteve essa permissão de sair em decorrência deste laudo. Por isso que é importante as ciências criminais, o psiquiatra forense, o psicólogo forense, né? Todo esse aparato da criminologia estarem alinhado com o quê? Com o judiciário, né? De forma a, por escala, seja a escala de Hare, seja outros mecanismos ali para que venha estabelecer esse laudo, porque diferentemente do médico que ele mede a sua glicose, e aí ele vê, não, você tá com a glicose alterada, então realmente você tem uma propensão para diabetes. Não, num laudo psicológico, nós estamos ali trabalhando com observação e acompanhamento. Isso é importante ser salientado, né? De modo que ele ali tinha uma psicopatia, fato. Sabia o que estava fazendo? Também. Não havia ali nele nenhum remorso? Não, por este laudo, há sim algo factível que ele sim tinha uma instabilidade emocional. E isso promovia o quê? Isso promovia nele comportamentos o quê? Que pudessem denotar uma futura, né, uma futura reincidência naquele crime, né? Então, em 2014, ele pleiteou essa progressão de regime, contudo, não obteve essa permissão, né? Então, ele teve esse benefício, mas não o benefício externo, em decorrência da sua periculosidade. Em 2016, no entanto, em agosto, após um benefício de Páscoa, né, ele saiu e não voltou mais. Aí, o que acontece, né? Aí nós estamos falando de uma outra circunstância, porque se ele havia um diagnóstico de 2013 e em 2016 ele teve esse benefício, como que foi aferido esse laudo, né? Foi pedido um outro laudo ou foi desprezado esse laudo, né? Então, isso daí são situações que devem ser, sim, observadas em outros casos concretos, né? Até para a dinâmica de um processo penal, né? Que ele é regido por um processo legal,
né? É importante observar isso. O processo penal, ele é regido por um processo legal que atende a normas, leis, né? De modo a amparar a sociedade e deixar ela ali livre dessas pessoas que têm esses problemas que colocam em risco nós, sociedade. Então, vamos lá, seguir. Em 2018, ele foi recapturado, né? Porque em 2016, como eu havia falado para vocês, no benefício de Páscoa, ele foi, não retornou mais. 2018, ele foi recapturado em Águas de Lindóia e voltou a cumprir pena. Então vocês estão observando que nós estamos numa cronologia criminal desde 2007. Nós estamos aqui em 2018, né? Estamos aqui nessa cronologia em 2018, onde ele é novamente recapturado, né? Foi recapturado dia 7 de março de 2018, voltou a cumprir pena. No dia 23 de julho do mesmo ano, ele fugiu do presídio de Águas de Lindóia. Você observa que ele, nesse período todo, nesse deslinchar do processo, nós estamos falando que não houve ali nenhum meio ressocializador que o pudesse impedir do ímpeto que o assolava, né? Então, observe isso. Observe isso. Vamos lá. No final de 2018, quando foi preso novamente pelo crime de homicídio qualificado por porte ilegal, roubo e estupro. Você observa que as dinâmicas dos crimes dele desde 2007 a 2018, ela passou por crimes brutais e crimes que envolviam o quê? Arma, roubo, constrangimento ilegal. Então era uma pessoa que se passava, queria através do poder ali conseguir obter uma vantagem devida através do quê? De chegar e constranger essa vítima, né? Ocasionando o quê? Por vezes a morte, né? Vamos lá, então, mais adiante, em abril de 2020, nós já estamos falando aí de uma persecução aí de muitos anos, né? Ainda em 2018, voltando, ele foi diagnosticado como criminoso imprevisível, como havia sido em 2013, né? Então ali havia um outro laudo que o atestava essa condição. E de relatos de pessoas próximas, falavam que ele estaria, que ele comentava estar possuído por demônios, né? Isso daí eram pessoas próximas que falavam sobre fatos que ele falava. Sigamos, vamos lá. 8 de abril de 2020, ele invadiu uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Golpeou um idoso com um machado, sendo indiciado pelos crimes de roubo, mediante restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma branca e por tentativa de latrocínio. Então, novamente aí o crime sendo sempre de forma ostensiva, de forma a constranger a vítima. E com o passar dos anos, você observa que ele veio se aperfeiçoando, né? Em um livro onde há os pesquisadores de Mad Hunter, um livro da criminologia que atesta e observa os modus operandes do psicopata, do serial killer. Ele fala que num percurso criminoso, o próprio cometedor destes crimes, ele inicia a sua persecução, o seu percurso. Por quê? Por tentativas, né? Então ele vai testando através de inicialmente
um crime aqui, um crime ali, e ele vai testando o que ali promove para ele um sucesso mais rápido, para que ele venha executar a finalidade principal que ele quer, seja matar, seja roubar, né? Então isso é importante a gente observar esse dinamismo, né? Esse dinamismo que ele veio se operando de 2007 a 2020 até nessa presente data, que a gente vai continuar. Em 26 de abril, aí nós já pulamos para este ano, 26 de abril de 2021, Lázaro invadiu uma casa no sol nascente quando trancou pai e filho no quarto e levou a mulher para um matagal e a estuprou. Você me entende que a finalidade dele de trancar, pegar essa mulher, porque somente não trancou e pegou o que ele quis, então, conduta reprovável? Totalmente. Mas você viu o tom, a conotação, me entende? De colocar, de constranger, de ferir, de causar dor, não só na família, mas também em promover aquele ambiente de terror. Isso é muito sério, né? Então, daí nós vamos consolidando o quê? A análise de um perfil, né? Que obviamente, é feito por um mestre em análise de perfil comportamental, por psicólogos forenses, por criminólogos, né? Por psiquiatras forenses, que eu dei já aqui o nome de alguns. E diante do fato que ocorreu, que comoveu ali toda aquela população do Distrito Federal, como se não bastasse isso, em maio de 2021, ali nós temos mais um caso, uma situação em que envolve mais uma família que se colocou, que foi refém dele, e ele observa a seguinte forma, esse percurso do crime dele. 17 de maio de 2021, ele fez uma família refém na mesma região, ameaçando os moradores com faca e arma de fogo. Neste crime, ele mandou as pessoas ficarem nuas e, das 7 horas da noite até a meia-noite, prendeu um homem no quarto, prendeu os homens no quarto, e as mulheres tiveram que cozinhar e servir o jantar para ele. Gente, vejam a conduta desse criminoso, né? Você vê ali que o modus operandi dele não é só de realizar e de promover o que? O roubo, de promover o constrangimento. Não, mas ele quer causar o terror, ele quer promover uma situação de instabilidade e se sentir mais poderoso, né? Então, o que eu falo para vocês e que nós temos que entender de forma real há uma psicopatologia nessa pessoa. Não há como nós colocarmos essa pessoa à margem do entendimento, sendo que ela sabe sim o que ocorreu, ela sabe que a conduta é criminosa, é passível de uma reprimenda legal, contudo, ele continua fazendo e o fim dele é simplesmente promover uma autorrealização e o quê? E chegar e desenvolver a sua própria vontade. Porque ele não tá nem aí. Você observa que o crime, no dia 17 de maio de 2021, ele se iniciou às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite, ele promoveu o quê? Uma instabilidade no lar, né? Ele promoveu ali um caos, mas ele o quê? Ele quis satisfazer o seu ímpeto, a sua vontade ali carnal de poder se prover ali. Por quê? Porque
o pensamento, as atitudes, os atos, eles são calculados, frios, premeditados e sem a equidade, sem ali o senso comum e social do que é certo, do que é errado. Isso ele tem, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, mas para ele tanto faz. Então, nessa dinâmica aí, nós já passamos para o dia 9 de junho de 2021. Outro crime, né? O Lázaro invadiu a chácara do INCRA, lá em Ceilândia, no DF, no Distrito Federal, e matou a 3 tiros e facadas um casal e 2 filhos. Você me entende? Ali que observa-se que nesse período ele já estava sendo ali, havia ali uma perseguição, né? Porque ele estava causando, sim, uma situação de grande comoção nacional pelos seus atos, pelas suas atitudes, que eram cercadas de muita selvageria, de muita gravidade para com as suas vítimas, porque ele tinha um prazer de ver o sofrimento, né? Como é relatado aqui, como a gente observa aqui nessa dinâmica criminal desde 2007, né? Então, entender o modus operandi, entender que as características objetivas do psicopata estão ali alicerçadas pela falta do senso comum, pela falta da dinâmica social estabelecida, porque ele não queria saber disso, ele promovia o caos social. Então, você já observa que é mais uma família que ele havia colocado constrangido, né? E ele matou, né? Então, você vê que esse mais uma, em 9 de junho também, outra dinâmica do crime foi: roubou uma chácara em Ceilândia. Após o assassinato da família, ele teria rendido o caseiro, o dono da propriedade e a filha dele, né? Por que isso? Você observa, aí nós vamos agora para um outro contexto. Nesse período onde ele estava, nós estamos falando do Lázaro, né? Nesse período onde ele estava tentando fugir da justiça, você observa grandes características que o colocam num patamar de se proteger. Não menciona em nenhum momento que ele queria, ali nesse momento, era somente roubar essa casa, não. O primeiro intuito dele era ter um local a qual ele poderia ficar fugido da polícia, né? Só que ele precisava de suprimento, ele precisava de dinheiro. Mas nas suas invasões, nos seus roubos a chácaras, ele não só ele observou essa situação de roubar e deixar a família, não, ele o fazia com requintes de crueldade. Para promover o quê? Para promover ali um empoderamento do seu eu, né? De forma que o princípio ali que a gente observa e que tem que reger todas as nossas relações, que é da empatia, não, ele não teve em nenhum momento. Então, nós colocamos ali, e nesses desfechos dos últimos momentos, nós colocamos ali um 12 de junho de 2021, que o Lázaro fugiu para Cocalzinho, de Goiás, e logo em seguida ele atirou em 4 pessoas, invadiu a fazenda e colocou fogo em uma casa para fugir da polícia. Então você observa o quanto ali ele se utilizou destes mecanismos para o seu intento ser realmente concretizado. E a gente observa que o fim dele, obviamente, né, foi em 28 de junho, quando foi preso após trocar tiros com a polícia,
sendo morto. E aí, em decorrência dessa dinâmica, dos modus operandi realizado por Lázaro, o que você entende? Fala pra mim. Nós estamos aí diante de uma pessoa que é fria, calculista, falta de empatia, todas as características ali de um psicopata. Como eu falei para vocês anteriormente, é importante se observar que no DSM-4, DSM-5 e no CID-10 nós não tratamos a nomenclatura psicopata, nós tratamos transtornos de personalidade antissocial. É importante que se observe isso, né? Porque nestes manuais não tem essa nomenclatura. E falamos também que o psicopata e a sociopatia, o psicopata e o sociopata, eles, apesar das nomenclaturas serem diferentes, são a mesma pessoa, ok? Tem o mesmo modus operandi, segundo Guido Palomba, que é um criminólogo, um psiquiatra forense, muito conceituado, e que nos fala a respeito dessa situação. Ele observa que não há que se diferenciar, é o mesmo instituto, né? Apenas com nomenclaturas diferentes, mas que não há ali distinção. Então, quando a gente observa nessa situação, nós estamos falando de uma pessoa totalmente imputável, sujeita ao regramento legal, né? Não é uma pessoa que ela tem um retardo mental, que ali ela teria uma inimputabilidade por ser uma pessoa considerada louca. Não. Observa-se que o psicopata, ele está no liame entre a normalidade e a anormalidade, né? Então, ele está nessa zona fronteiriça. E diante disso, é importante que a gente, enquanto sociedade, a gente observe esses sintomas e veja, não é uma pessoa que tem sujeição a tratamento, né? Nós estamos falando, podemos sim falar da escala de Hare, sim, essa escala de Hare que é muito utilizada ali nos laudos, na psicologia, mas essa escala é observável que isso não é uma continuidade, não é o determinante. Haja vista que esses laudos eles têm que serem, né, feitos de forma a lhe atestar a sua real condição, a real condição do agente. Então, mais adiante, tem a grande celeuma, que seria um serial killer ou spring killer. E eu falo para vocês, eu sou adepta da mesma corrente do psicólogo Leonardo da Cunha, que ele é um psicólogo forense, o Leonardo Farias da Cunha, é um psicólogo forense. Ele intitula o caso Lázaro, né, o agente Lázaro, como uma pessoa que ela tem os traços de spring killer. E o spring killer, para nós entendermos essa diferença básica de serial killer e de spring killer, o serial killer, ele mata um tipo específico de gente, né? Ele vai matar só um X, vai matar só Y. Ele premedita aquilo dali. Ele gasta o esforço para aquele evento. E o tempo entre o assassinato e o outro são longos períodos, né? E ele trabalha sozinho, né? E as características determinantes é que a tradução específica do seu modus operandi é extremamente calculista, extremamente obstinado ao seu alvo. O que é diferente do Spring Killer. O Spring Killer, não, ele, de forma acentuada, eles matam aleatoriamente. Eles matam aleatoriamente e o tempo entre as mortes, elas variam, né? É menor.
não tem essa premeditação como o Spring Killer. E eles não se importam, são locais diferentes, e os seus ataques, eles não são premeditados. Porque a finalidade dele é atingir a sua necessidade momentânea, né? Então, ali não há um resfriamento mental. Ele não pensa. Não, ele age, né? Então, nisso tudo, conclui-se que, sim, o Lázaro, mediante toda essa persecução, como a gente fala no direito, a persecução penal, toda essa trajetória, todo este caminho de crime que somam mais de 300 anos de pena, se você for ali contabilizar o tanto de crime que ele cometeu, ele sim pode ser considerado como um spree killer. De modo que nós temos que entender cada caso é um caso. Nós não podemos sair ali diagnosticando, tanto é que isso é passível, inclusive, somente de psiquiatras e psicólogos, né? Nós, como estudiosos, eu como advogada, como psicanalista, sou uma estudiosa, né, da psicologia, amo a psicologia, até porque eu acho que o direito e a psicologia, eles são irmãos, eles devem estar unidos, e em decorrência disso, nós temos que entender, sim, os comportamentos, as atitudes, porque isso denota a pessoa a qual nós estamos lidando. Lembrando que toda essa trajetória que foi relatada, que eu observei para vocês, pormenorizei desde 2007 e que se findou em 2021, foi carreada de dores, de sofrimentos, né? Ele premeditava no seguinte sentido de fazer com que seus interesses fossem alcançados, mas em nenhum momento ele chegava para realizar para X ou Y pessoa. Não, como serial killer. Ele queria ali realizar o seu intento, roubar para matar, né? Ou então para suprimir a sua dor momentânea, né? Então, diante disso, as perguntas que foram feitas, eu as respondi. Acho que é muito valioso nós estudarmos e sabermos que temos sim uma ciência que estuda o crime, a criminologia, que ela é aliada da psicologia, da psiquiatria, e que nós, operadores do direito, né, temos que ter uma noção, temos que observar a nossa volta, né? Então, eu deixo aqui para vocês as minhas considerações finais, de forma que agradeço, né, a vocês, e acho muito interessante nós entendermos essa dinâmica, né? E quando nós falamos nesse distúrbio em que provocou-se em decorrência de atitudes desmedidas, né? Que foi realmente como esse maravilhoso estudioso das ciências criminais, né? O Leonardo Cunha, que ele fala do Spring Killer e das suas metodologias e do seu percurso em decorrência de uma atividade, e essa atividade ela promove o quê? Ela promoveu ali sérias situações, sérias consequências, né? E eu já deixo aqui, obrigada, que bom, pastora. Também você é uma querida. Diante de tudo que nós falamos, reforçando mais uma vez, né? Nós estamos aqui hoje. A psicanalista Samira não pôde vir, né? Infelizmente, ela não pôde estar online conosco. Aconteceu um problema pessoal
e ela, né, não pôde estar, mas eu vim entregar esse conteúdo aqui para vocês porque eu acho importante, eu acho que é autorresponsabilidade, nós temos que operar, né? E eu fiquei muito feliz de estar nesse período aqui com vocês, falando sobre as psicopatias e determinando, sim, que nós somos operadores do direito, eu sou psicóloga, ó, psicanalista, e nós observamos isso a todo momento, que as ciências criminais, né, que nós operadores do direito, assim como os psicólogos, eles são co-irmãos, né? Nós temos que entender que isso tudo faz parte do estudo da criminologia. E Guido Palomba é uma referência, né, na criminologia, de modo que ele atesta e observa ali as questões da psicopatia de forma exemplar, né? E na dinâmica do crime, você observar que há ali um psicopata, um sociopata, isso sim, você já observa na própria dinâmica, como nós falamos mais lá na frente, nós falamos da motivação, das características, né, de como é feito. Então eu agradeço aqui a presença de vocês. Acho que é muito importante nós entendermos o nosso valor social para que nós venhamos entregar conteúdo e conteúdo valioso, né? De modo que estou aqui, né, em agradecimento, e fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.